tenha passado a semana bem, né? E aqui estamos nós nos encontrando mais uma vez. Fico muito feliz de poder revê-los mais uma sexta-feira, né? Aqui na presença do Senhor, na praça, no culto ao ar livre, como o senhor Alfonso chama. E nós iremos mais uma vez, como de costume, nós iremos meditar na palavra de Deus, certo? Então, antes da gente começar, curve sua fronte, feche seus olhos para nós orarmos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui em Tua presença, nós louvamos ao Teu nome, nós ouvimos aqui boas notícias de que a Missão Caleb vai iniciar, que possa ser noites de bênçãos e louvor a Ti. Nós te pedimos agora nesse momento também, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos ensine, que Ele possa nos guiar à luz da Tua palavra, que o Senhor nos ajude a entender e a colocar em prática na nossa vida. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você tiver com a sua Bíblia, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 14. Esse é o Alguém professor vai querer Bíblia William, para acompanhar? nesse dia 12 de janeiro de 2024, aqui na Rua Luiz Maranhão, Alvorada, Fortaleza, Mateus Ceará, capítulo 14. Nordeste, Brasil, culto ao ar livre. E esse é o canal Afonso Floresta, que você está sintonizando através do YouTube. Nesse dia 12 de janeiro de 2024, culto ao ar livre. E domingo próximo, vindouro, agora dia 14, teremos, né, uma ação social aqui maravilhosa aqui no bairro. Mateus capítulo 14, pela manhã. nós iremos ler do verso 22. Amém? Diz assim, ó. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Eu vou explicar essa história aqui para você porque eu li assim de uma vez, mas deixa eu lhe dizer. Nesse contexto, Jesus ele havia realizado um milagre. Ele havia ele havia multiplicado pães e peixes. Antes desse evento todo acontecer, ele havia multiplicado pães e peixes. E você observa que na história, no começo do verso, ele disse assim: Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Jesus ele havia insistido para que os discípulos entrassem no barco e fossem para outro local daquele que eles estavam. Por que Jesus ele fez isso? Por que Jesus insistiu isso? Se você ler lá em João capítulo 6, verso 15, você observa que Jesus, após ele ter multiplicado pães e peixes, o povo queria tornar ele rei. E Jesus, observando aquilo, ele quis se retirar, né? Porque a missão de Jesus, quando ele veio para essa terra, não foi para se tornar rei da Judéia e nem rei de Jerusalém, mas para salvar o mundo, morrer pelos seus filhos, né? Tirar o pecado e nos limpar de toda a impureza. Essa era a missão dele. E ele sempre vivia falando: o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é aqui. E aí, Jesus, observando isso, ele insistiu que os discípulos entrassem no barco, fossem para outro local, e da mesma forma Cristo se retirou, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E você observa que após aquilo, a Bíblia ela não fala quanto tempo Jesus passou orando, pelo que ele orou, ninguém se sabe. O que sabe é que ele subiu ao monte e foi orar.
E ali, dando continuidade à história, você observa que os discípulos eles estavam no mar da Galileia. E ali naquele mar, ele foi tomado mais uma vez por uma tempestade. Nesse mar sempre havia tempestade. Era comum haver tempestades ali. Então, da mesma maneira, os discípulos estavam naquele barquinho e houve uma tempestade. E Cristo estava orando, não é isso? Jesus ele estava em oração no monte. E nós iremos tirar algumas lições após esse contexto, né? E a primeira delas é o seguinte. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Jesus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas? Você concorda comigo que Jesus é onisciente? Concorda, certo. Agora deixa eu lhe perguntar um negócio. Jesus sabia que ia haver uma tempestade antes de mandar os discípulos? E por que ele mandou? É uma pergunta que a gente se faz. Eu creio que aqui tem algumas pessoas que são mães, são pais, e eu tenho certeza que se você pudesse prever, por exemplo, seu filho vai sair, pai ou mãe, eu vou no mercado, eu vou no trabalho, eu vou na escola, enfim. E se você tivesse uma visão, você soubesse que no meio do caminho iria ocorrer um acidente, você não ia deixar seu filho sair. Você iria evitar. Por quê? Porque você sabia que isso ia acontecer. Isso no nosso ver. Mas Jesus não fez isso. Ele permitiu que os discípulos passassem por uma dificuldade, passassem por um aperto. A Bíblia diz que as ondas elas estavam açoitando o barco, porque o vento era contrário. E a tempestade, as águas estavam muito fortes naquele barco. E a pergunta é, por que Jesus fez isso? E é bem simples, essa é a primeira lição. Porque são situações difíceis que fazem pessoas fortes. São situações difíceis que vão nos tornar fortes. Você sabe, nós já falamos isso bastante. A vida não é um arco-íris, a vida não é um mar de rosas. A vida é complicada às vezes. Tem felicidades? Tem, mas tem momentos que o aperto vem, que a dificuldade chega, que o desemprego bate, que a tristeza assola o nosso coração, assola a nossa mente. Mas são coisas que Deus permite que nós passamos para que nós venhamos nos tornar fortes. E é através desses problemas que Deus vai agir em sua vida. Talvez você esteja passando por um problema. Eu não sei da sua vida, mas o Senhor sabe. Ele sabe de todas as coisas. Talvez você possa estar pensando agora no problema que você está passando. E eu sei o quanto é difícil. Eu imagino quão complicado seja para você. Talvez você tenha pensado em desistir. Mas deixa eu te dizer, não desista, porque o Senhor está com você e Ele vai usar essa tua tempestade para te salvar. Ele vai usar isso para mostrar o poder dele em sua vida, assim como ele mostrou para os discípulos. E ali, né, essa é a primeira lição que nós temos, que são situações difíceis que fazem pessoas fortes. Né? E após a tempestade começar, os discípulos estavam no barco, provavelmente lutando, tendo que tirar a água que entrava e não adiantava. Quase cai aí, se tivesse uma pessoa, e tinha caído na cabeça de um, viu? Deu uma pedrada forte. Foi a castanhola que caiu aí, mas vamos lá. Então os discípulos lutando ali contra a tempestade. E aí quem que resolve aparecer? Jesus. Como foi que Jesus apareceu? Você lembra como eu li na história? Ele apareceu andando sobre as águas. As águas. Ele apareceu andando sobre as águas. No mundo real isso não é possível. É possível se a água estiver sólida, você andar sobre o gelo, isso dá certo. Mas Jesus estava andando sobre água líquida. Uma água que deslizava, uma água que ao pisar caía. Ele fez esse grande milagre e foi de encontro aos seus discípulos. Interessante que quando os discípulos viram Jesus, eles reconheceram Jesus? Não. Eles confundiram Jesus com o quê? Com um fantasma. Jesus e fantasma, né? Coisas bem pertinho, né? A irmã quer falar? Porque foi assim, uma grande oportunidade de Deus manifestar o poder dele para que todos vissem o poder dele, né? E acreditar para ele. Assim, ele manifestou o poder dele para que todos vissem, da providência dele, da onipresença, onisciência e onipotência dele. É verdade. E interessante, queridos, é que Deus ele não abandona. Jesus permitiu que os discípulos passassem por uma tempestade. Mas quem era que estava lá para socorrer eles? Jesus. Então Deus ele não abandona. Ele permite por um leve momento para você crescer, para você encaliçar, ficar casca grossa. Mas ele não abandona você, ele sempre vai lhe socorrer. E interessante, queridos, que eles confundiram Jesus com um fantasma.
E deixa eu lhe dizer um negócio. Muitas vezes Deus ele usa pessoas para nos ajudar. Deus ele usa estudos bíblicos, usa vários outros métodos para nos ajudar. E muitas vezes nós queremos rejeitar isso. Os discípulos confundiram a sua solução como um problema. Na época eles tinham superstição com fantasma, isso lá na época deles. E ali eles confundiram Jesus como mais um problema, só que Jesus veio para solucionar. E eu quero que você se atente ao seguinte, porque muitas vezes o inimigo ele vai fechar a nossa percepção de solução. Muitas vezes Deus ele vem para nos ajudar. E nós achamos que aquilo não é a solução, é apenas mais um problema, é algo que vai encher a nossa mente. Mas não é isso. É a solução. E ali eles estavam cegos, eles acharam que Jesus era um fantasma. Eles passaram tanto tempo convivendo com Jesus para confundir ele com um fantasma, né? E infelizmente o inimigo ele cega a gente. Ele faz com que a gente não perceba Deus vindo até nós através de pessoas, através de notícias, através de qualquer outra coisa que ele venha usar. Ele fecha isso. E eu quero que você abra seus olhos para você perceber que Deus ele tem feito grandes coisas. Ele tem tentado ajudar você. E ele vai continuar fazendo isso. Essa é a segunda lição. Outra lição, queridos, é que nós aprendemos o seguinte. Quando os discípulos viram Jesus e confundiram ele com um fantasma, eles se desesperaram e Jesus falou assim, ei, se acalme, sou eu. Certo? Aí quem foi o ousado? Quem é que é sempre ousado? É Pedro. Pedro ele é o mais ousado do grupo. Ele é o mais emotivo, né? Ele é mais explosivo assim para isso. E ali ele fala o seguinte, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até aí contigo. Manda que eu chegue até aí perto de tu. Ele falou desse jeito para Jesus. E o que foi que Jesus disse? Vem. Curto e grosso. Venha. Imagina se Pedro não está esperando aquilo. Foi. Imagina se Pedro não está esperando aquilo. Ele fala assim, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá aí. Pô, vem. Ele, homem, eu estava brincando. Mas como o Senhor está mandando, eu vou. E aí Pedro, ele o quê? Ele foi. Foi lá de sapatinho, né? Como a gente fala, devagarzinho, e foi. E ele conseguiu andar. E ele foi andando. É como se estivesse pisando no chão. Né? Se a gente encher um balde e tentar andar em cima, vai molhar as pernas. Né? Não vai servir. Mas Pedro não. Ele estava andando ali sobre o mar da Galileia. Detalhe. A tempestade não tinha parado. E eu quero que você grave isso para no final eu fazer a aplicação final. Ele andou sobre as águas e a tempestade ainda estava rolando. A tempestade não tinha parado. Certo? E aí Pedro começa a andar. E Pedro ele vai andar na direção do nada? Não, ele vai andar na direção de quem? Jesus. Jesus não está lá? Está na água? Então eu vou na direção de Jesus. Eu vou ficar passeando? É legal? É muito legal andar sobre a água, meu irmão. Ah, quem dera poder se divertir mais. Ele foi ao encontro de Jesus. E aí ele foi andando, foi andando. E aí Pedro ele começa a afundar. E tem um porquê disso. Sabe por que Pedro afundou? A fé. Mas ele reparou em outra coisa, que foi na força do vento. Você observar, o versículo tem dizendo assim, ó. E reparando na força do vento, ele começou a afundar. Muitas vezes, querido, nós estamos a caminho do milagre. Jesus está diante de nós. Mas a gente repara tanto nos problemas da vida que a gente começa a afundar, a gente perde o foco, que é Jesus. Jesus estava à frente de Pedro, ele estava lá só esperando. Mas aí Pedro reparou o vento. Querido, eu sei que os problemas batem forte, mas se isso mudar o seu foco em Deus, você vai afundar. E você não pode afundar. Jesus resgatou Pedro. Quando Pedro começou a afundar, Jesus prontamente foi e pegou ele. Mas Cristo não quer que você afunde. Pelo contrário, Cristo quer que você o encontre no meio da sua tempestade. Cristo ele não vai passar o seu problema para encontrar você. Ele vai encontrar você no meio do seu problema. Então não espere o milagre vir para ir a Jesus. Não espere a cura vir. Não espere a tempestade passar. Vá até Jesus a qualquer custo. É isso que Jesus estava ensinando. Não repare no vento. O vento bate, eu sei. Mas Jesus sara. Jesus sara. O tempo cura tudo. Mas Jesus também cura tudo, sabia? Ele cura todas as coisas.
Então, querido, você tem que tomar a atitude de sair do seu barco, sair daquela zonazinha e ir até Jesus e encontrá-lo no meio da tempestade. Isso não se cumpriu na vida de Pedro, mas eu peço a Deus e oro para que se cumpra na sua vida. E eu tenho certeza que irá cumprir. Então, querido, se tem um conselho que eu posso dar a você, apesar de ser novinho, é o seguinte: abrace Jesus na tempestade. Abrace Deus. Se apegue a Ele no meio do seu problema. Não espere passar. Pode acontecer de passar e depois pode. Mas se você ver Jesus no meio do seu problema, não perca o foco. Vá até Ele. Que o seu caminho Ele fará. Se não tem solo para você pisar, Jesus Ele vai fazer com que apareça. Se não tem porta para se abrir, Jesus Ele coloca uma. Ele tem poder para fazer isso. Basta você exercer a fé. E o resto Ele faz. Então, querido, essas são as lições que nós tiramos para hoje dessa história. E que Papai do Céu venha nos abençoar. E reforçando o convite, o Caleb irá começar. E será a noite de bênçãos. E ele irá proporcionar para você. Certo? Então, que você possa estar presente para Papai do Céu falar ao seu coração. Então, esse é meu desejo, meu convite e minha oração. Em nome de Jesus, amém. Palmas para Jesus. Ficar de pé para a oração, Oração? Pronto, vamos ficar de pé para 12 de janeiro de 2024, esse foi o professor William. Foi não, professor William, que agora irá orar com Senhor Deus e Pai, nós aprendemos encontra aqui, ó Deus, vendo a história dos discípulos que estiveram enfrentando uma tempestade. E na nossa vida, Pai, nós também temos, às vezes não de maneira literal, mas às vezes é com o cônjuge, às vezes temos problemas com o vizinho, problemas financeiros, problemas de saúde. Nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas tempestades. E que da mesma maneira que o Senhor foi resgatar os teus filhos, que o Senhor nos resgate também nessa noite. Que nós possamos encontrar solução em meio à dificuldade. Às vezes, ó Pai, é difícil enxergar o Senhor. Às vezes é difícil ter o foco em Ti, porque os problemas batem com tanta força na nossa vida e nós somos tão frágeis, ó Deus. E muitas vezes pensamos em desistir. Mas que nós possamos ter a força que o Senhor nos dará. Que o Senhor possa nos fazer pessoas fortes através dos nossos problemas. Que o Senhor possa nos encontrar. Que o Senhor possa nos resgatar. Que o Senhor possa nos abraçar no meio da tempestade. E se nós viermos a afundar, que o Senhor prontamente venha nos salvar, venha nos resgatar. Obrigado por tudo. Obrigado por mais uma cesta. Abençoe o Caleb que está por vir. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Valeu, Jesus. 12 de janeiro de 2024, esse foi o professor William, aqui no culto ao ar livre, Rua Luiz Maranhão, Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. Boa noite.